Bom, então eu vou começar perguntando a você sobre toda a pesquisa que foi envolvida em relação à realização desse projeto. Porque me parece que você se baseou, né, em casos de alguns juízes que temos aqui no Brasil. Me ocorre, inclusive, que há 3 anos o Sérgio Rezende ele tinha tratado, né, em nome da lei, a partir de um personagem ficcional em relação do Odilon de Oliveira, né? Quero saber se esse foi um nome que também te inspirou aqui, enfim. Então, sim, na verdade, tudo começou no final de 2012, quando eu li uma matéria exatamente sobre o O Odilon. Odilon de Oliveira, no Mato Grosso, né? Em Sim. Ponta do Porã, né? Que era a Uhum. cidade onde ele atuava, né? Sim. E que ele estava convivendo com ameaças, porque ele julgava casos de narcotráfico, né? Uhum. E, e chegou num ponto que ele teve que afastar a família dele da cidade e ele acabou tendo que viver, ficar dentro, né, do fórum. E se não me engano, ele acabou ficando 6 meses sem poder sair dali. Uhum. E na verdade isso acendeu uma luzinha, me falou, pô, essa situação, na verdade tem uma grande ironia nisso, né? Se você pensar o que o juiz faz, Uhum. ele julga, por vezes condena e prende, né? Sim. E o juiz se encontrava o quê? Preso, né? Ele estava, a princípio, preso dentro do próprio Fórum de Justiça. Uhum. Então eu achei que isso daria um, um filme. Sim. Isso foi meu ponto de partida. Só que eu comecei a aprofundar a minha pesquisa e eu descobri que, na verdade, tinha um outro juiz em Manaus que tinha passado por situação semelhante e tinha que sido forçado a viver no quartel, porque ele era um juiz que julgava casos militares. Uhum. E aí, em Porto Alegre, eu descobri um juiz e conversei com ele. Uhum. Ele era um magistrado na esfera de trabalhista, né? E que também estava recebendo diversas ameaças de morte e estava convivendo com escolta, proteção policial 24 horas, e teve que afastar a família dele. Uhum. Foi até para Buenos Aires, né? Foi até daí que inspirou, que é onde a família do... E isso, na verdade, essas histórias todas, que são enraizadas numa realidade, Uhum. a partir disso eu inspirei e eu criei a história do juiz do Foro Íntimo, né? Uhum. E isso no passar dos anos, né? O filme, na verdade, no início, quando estava desenvolvendo, ele, na verdade, tratava de toda a esfera do sistema. Sim. Tinha o lado investigativo, que era a polícia, né, que investigava, que depois, né, que tinha contato direto com o juiz e com os promotores. Tinha o lado do promotor, que também levava o caso, né, que é quem, na verdade, entra com o caso, com o processo, e o juiz. Só que coisas começaram a acontecer. Por exemplo, orçamento. A gente não conseguiu levantar o orçamento necessário para fazer esse filme dessas proporções. Uhum. A gente acabou ganhando um edital local de Belo Horizonte, do municipal, Sim. e aí eu consegui contato e eu consegui entrar no Fórum Lafayette, que é um fórum de justiça no centro da cidade de Belo Horizonte, no bairro Barro Preto. Quando eu entrei lá, eu apresentei o projeto para o diretor do fórum, ele gostou e ele abriu as portas para mim. Eu comecei a pesquisar, Uhum. comecei a conversar com vários juízes, né? É, e aí, logo em seguida, eu recebi autorização para rodar o filme lá, no eles chamam de recesso forense, que na Uhum. verdade é final de ano, né? Quando eles, na verdade, é a única época do ano que eles realmente Parou. praticamente fazem, não param completamente, né? Uhum. Tem duas varas que continuam funcionando, Sim. mas são duas varas em, acho que 80, né? Uhum. Então é uma bem diminuída. Aí eles falam, então eles abriram, a gente ia filmar lá. Quando eu recebi esse ok, aí a gente decidiu mudar a esfera, né, o roteiro, para que eu decidi rodar o filme completo, 100% do filme, dentro do fórum, sendo que só teria o juiz como protagonista principal e tudo funcionaria em torno, orbitando o universo do juiz que estava nessa situação completamente atípica, né? Uhum. Que era tendo que viver e dormir e trabalhar no mesmo local. Uhum.
E eu acredito que, digamos, essas limitações, como por exemplo, de ambientar toda a história no único ambiente, com esse único personagem, nunca havendo muitas interferências externas, de certa forma, contribui muito para que você estabelecesse algumas soluções criativas. E me chama muito a atenção como você as estabelece na exploração da arquitetura desse fórum, também em relação à estética. Então eu quero que você comente sobre como você chegou a essas escolhas, quanto tempo você teve para fazer todas essas. Fazer todo o filme, né, toda a gravação, e também é, se você estabelece algum tipo de, digamos, storyboard para fazer essas sintonias, né, do espaço com o personagem. Olha, a gente decidiu, você falou na mosca, as questões orçamentárias de produção me forçaram a encontrar soluções criativas para realizar. Isso, na verdade, olhando em retrospectiva, foi a melhor coisa que poderia ter acontecido, porque na verdade isso focou, né? Isso trouxe, acho que um olhar, uma linguagem única ao filme, né? Né? Que era um olhar mais específico ali. E isso foi muito vantajoso, eu achei. Me obrigou a, em termos de planejamento, de decupagem, né? Porque eu tinha 3 semanas para rodar um longa. Isso é muito pouco tempo, né? Ainda mais um longa de ficção, né? Sim. Então, me obrigou a estar muito planejado, né? Em termos de decupagem. Eu não fiz storyboard em si, mas eu tinha exatamente o que eu queria fazer para cada cena. Ok. E também me levou também a pensar um pouco o ritmo e a estética que eu queria imprimir, né? No projeto. Não sei se você reparou, mas tem planos muito longos, né? Deles caminhando pelos corredores, Sim. ele ali no gabinete dele, né? Tem essas mudanças. E tem também as metralhadoras de imagem, que é quase um flash de pensamentos dele, né? De sonhos, né? Então, Mas isso também foi um resultado dessas limitações que viraram, na verdade, um positivo, um lado positivo do projeto, né? Eu achei isso muito frutífero, na verdade, na hora de realizar, né? E a gente precisava realmente, a gente tinha uma equipe pequena e a gente tinha que ser muito organizado e conseguir realizar cenas a cada dia planejado, porque a gente realmente não tinha como atrasar, porque o fórum abria no próximo dia, então não tinha como a gente estender, não existia essa possibilidade. Então a gente, na verdade, a gente acabou encontrando formas criativas de superar essas limitações. e como você chegou ao Gustavo Werneck como protagonista? Porque ele é um ator, né, que tem uma bagagem formada no teatro, e acredito que é uma presença muito essencial no sentido de que, enfim, tem também essa limitação física, né, mas ele impõe uma presença muito forte em cena, né? Como você chegou até ele? Então, foi um processo muito interessante. Como você falou, o Gustavo, ele é um ator essencialmente de teatro, Sim. ou era, né? Mas ele já tinha feito participações no cinema, mas nunca como protagonista. E o Gustavo é médico, né? Ele é ator, mas ele também ainda exerce uma profissão. E a gente eu tinha um amigo médico que era amigo dele, e a gente acabou se conhecendo. E aí eu acabei indo ver uma peça de um colega cineasta mineiro, que é o Ricardo Alves Júnior, que ele tinha feito a peça O Sarabanda, uma adaptação lá do filme do Bergman, né? E o Gustavo era o protagonista. E quando eu fui ver, eu assisti e eu já sabia que era ele. Eu nem pedi para ele fazer teste. Eu convidei ele para fazer o papel, ele aceitou e ele mergulhou de cabeça comigo. Eu já estava no processo de frequentar o fórum, conversar com magistrados, com juízes e tal. E ele começou a ir comigo. E na verdade ele acabou, com um juiz especificamente, indo lá e ficando com ele. E vendo como é que era a rotina de um juiz numa vara criminal, né? Então ele foi lá, ele assistia às audiências junto com o juiz, ele frequentava o gabinete dele, para ver como é que era o dia a dia. Porque era muito importante para ele conseguir chegar onde ele estava no personagem, que era um juiz numa rotina completamente atípica,
mas eu achava que ele primeiro precisava conhecer a rotina normal de um juiz. Uhum. Esse teria que ser o ponto de partida dele para ele conseguir chegar lá. A partir disso, ele começou a aprofundar e pesquisar também e conhecer o sistema, como é que ele funcionava, e a gente também começou a ensaiar. Uhum. Ensaiamos um bocado, assim, foi Uhum. muito. E também no set lá, eu não era um cara que fazia poucos takes, não. A gente fazia várias vezes, né? Sim. Até conseguir, né? Mesmo com tempo limitado, eu fazia até eu achar que, né, a gente estava no ponto, né? Porque às vezes tem umas cenas que são super dramáticas, né? Mas e às vezes a gente tinha que chegar lá, né? Às vezes não era automático, né? Então isso também foi um processo que foi muito rico. Teve uma troca muito grande, né? E não só comigo, mas também com os outros atores, com outro elenco. Sim. Embora ele seja o cara que esteja em praticamente todos os fotogramas, né, Uhum. do filme. Ele está em tudo, né? Então ele é o cara que está lá. Ele e o Fórum, que eu também chamo de... que é o segundo protagonista quase. Uhum. Porque também é um elemento, aquele prédio que é incrível, né, arquitetonicamente dizendo, e que contradiz também com uma partição pública, né, que é aquela, né, uma coisa meio modernista, mas ao mesmo tempo você entra pilhas e pilhas de processos, né, partição pública, aquela cor meio bege, né, aquelas coisas bem de partição Sim. pública. Então o Fórum também acabou virando um personagem, vamos dizer, do filme. E o Gustavo também, ele interagiu muito bem, né? Ele ia lá sozinho, frequentava, ficava lá para ele se sentir, né? Uhum. Ele pediu para ficar lá sozinho, para entender como é que era, né? Até dormir lá, para entender como é que... Né? Porque é muito estranho, né? Você ter que dormir num local como aquele, né? Não. Até porque é um processo muito solitário, né? Que ao mesmo tempo que ele tem uma escolta 24 horas, ele também está totalmente isolado, né? Do mundo. Completamente isolado do mundo, da família, É. né? Então, na verdade, isso tudo contribui para, na verdade, o estado psicológico dele, que Sim. na verdade é um dos grandes elementos do filme, né? Que ele está em estado de deteriorização psicológica, né? Ele vai aos poucos enlouquecendo, né? Ele está num estado de... tá doente, né? Mas é uma questão física, psicológica. Eu acho que às vezes as coisas se misturam um pouco ali, né? E até se mistura também com o sistema, com o sistema judiciário também, né? Tem também esse elemento que também acaba entrando ali no meio de tudo. E dentro desse registro humano que você faz dessa situação, eu sinto como espectador que o seu filme comunica principalmente sobre questões como talvez a parcialidade que é determinada, né, por figuras de autoridade, mas também pelo risco que há num país como o Brasil você ser uma figura com postura ética. Então eu pergunto a você se esses são alguns dos comentários que você gostaria de estabelecer e se o seu filme foi ressignificado do período em que ele foi planejado a esse momento agora que ele está sendo lançado. Olha, isso é uma questão que já me foi perguntado e eu digo que me espanta o quanto que hoje as situações e as cenas se assemelham ao que está acontecendo, né? Toda a situação do judiciário brasileiro, do Moro Delagnol, né? Dessa coisa toda, né? Porque quando a gente estava escrevendo isso não tinha acontecido Exatamente. ainda, né? Então foi uma coisa, uma junção, né? Foi uma coisa muito... que até me assustou, o quanto que ela tinha uma semelhança. Mas ao mesmo tempo, eu não vejo o filme também de uma... Eu acho que ele, pelo menos para mim, ele serve como um ponto de partida de abertura de diálogo sobre isso, né? Ele não diz se é isso ou aquilo, né? Ele aponta que existem questões e que o juiz atravessa aquela linha ética, né? Que às vezes ele faz coisas que, a princípio, são antiéticas ou até ilegais, né? E isso é uma questão que está ali, que está no filme, e que a gente acha que tem que abrir, tem que ser dialogado, tem que se refletir sobre isso, né? E sobre o sistema, né? Então acho isso um elemento importante que o filme traz e que eu espero que traga e que abra um diálogo sobre isso. E não, mas ao mesmo tempo eu acho que o filme ele é um filme aberto. Ele na verdade ele não faz julgamento sobre se ele é assim ou assado, né? Ele abre essa questão,
Até porque o filme ele é um filme aberto em termos até do espectador. O espectador pode interpretar esse filme, acho que de muitas formas diferentes, né? Não tem um fim claro, morreu, né? Não é uma coisa, né? Não. Então é isso que eu acho que às vezes é importante a gente conseguir abrir, despertar esse diálogo e conseguir enxergar que na verdade o sistema ele tem coisas muito erradas acontecendo, né? Então. Eu até diria que quando eu estava frequentando o fórum, eu vi o sistema em forma de adoecimento. E um dos motivos que eu trouxe o juiz doente, né, era isso, era para refletir também um pouco esse estado, não só dele, mas do sistema como um todo. Ricardo, muito obrigado pela entrevista e desejo sucesso com o lançamento. Muito obrigado. Valeu.